Você sabia que a crise de ansiedade é o mesmo que crise de pânico? E você sabia que crise de ansiedade ou de pânico não é algo grave, porém, se acontecer com frequência, pode ser sinal de alguma psicopatologia? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, fica comigo. Além de tudo isso, a crise de ansiedade pode ser minimizada com alguns passos que são comprovados cientificamente e eu posso atestar que funcionam. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Fica comigo nesse vídeo e você vai aprender o passo a passo para lidar com sua crise de ansiedade ou de pânico com uma maior autonomia. Tá com papel e caneta aí? Então, bora anotar? É o seguinte, antes da gente começar a falar do passo a passo para lidar com a crise de ansiedade, eu preciso te explicar uma coisa que é muito importante. A ansiedade como eu já expliquei em outro vídeo a respeito da ansiedade, você pode achar por aqui em algum card, a ansiedade ela tem uma função pra gente. Qual que é a função? É um sinal de alerta para algum perigo que está acontecendo e a gente precisa ou lutar ou fugir com aquilo, contra aquilo, entende? Então a ansiedade ela tem uma função. Porém, se a ansiedade é acionada por pensamentos que têm um fundo irreal de preocupação, regados de preocupações e etc., se ela é acionada dessa forma, a gente descarrega uma adrenalina desnecessária no nosso corpo, gerando estresse e podendo levar a uma série de doenças ou psicopatologias, doenças somáticas ou psicopatologias. Por isso, é extremamente importante que a gente consiga lidar muito bem com a nossa ansiedade. Se por um acaso a gente tem comportamentos ansiosos e sente uma ansiedade frequente, sem olhar para ela, sem tratar, sem tomar os devidos cuidados, conforme as orientações que eu dei em outros vídeos a respeito da ansiedade, se a gente não olha para ela, se não trata, se não faz uma terapia, se for necessário, a tendência é a gente ter crise de ansiedade. E a crise de ansiedade nada mais é do que um pico de estresse que a gente tem por conta dessa sequência de ansiedade que a gente sente sem dar atenção, ignorando, agindo no automático no dia a dia de forma robótica. E a crise de ansiedade está muito associada a isso, a um pico de adrenalina ali, de estresse que o nosso organismo sente por conta desse excesso de preocupação, esse excesso de pensamentos que a gente não tem controle. E aí a gente começa a ter que tipo de sensação? Quem já teve crise de ansiedade já sabe. É uma sensação de desconforto, de descontrole, é uma sensação de perda de controle, de desespero, de falta de ar, é uma sensação de que você vai morrer. Então, você fica daquele jeito assim, com falta de ar, você sente taquicardia, você sente tremedeira, tontura. Algumas pessoas sentem náusea, vômito, tem diarreia. Muitas pessoas vão parar no hospital achando que vai morrer, achando que vai ter um ataque cardíaco. E nada disso é real, são todos os sintomas da ansiedade. Tanto é que aí na pandemia, na época da pandemia, a gente tá vendo muita gente parar no hospital por conta dessas crises de ansiedade, que nada mais são, né, do que o efeito colateral da ansiedade que não foi controlada, né? Então, por isso que uma profilaxia para a crise de ansiedade é a gente ir mapeando os pensamentos, com aquela técnica do mapeamento dos pensamentos que eu já passei em outro vídeo, de você ir controlando, sabe aquela ideia de esvaziar aos poucos o balde, sabe? Você ir eliminando aos poucos as preocupações e falando cada vez mais dos sentimentos para outra pessoa, né? Então, por isso que terapia é importante. Quanto mais autoconhecimento a gente tiver, melhor a gente vai lidar com as nossas emoções e menos ansiedade a gente vai sentir, entende? Por isso a importância do autoconhecimento.
e de técnicas da terapia cognitiva comportamental, que é a minha abordagem, para você poder lidar melhor, cada vez melhor, com os comportamentos que são consequência da ansiedade. Inclusive, a ansiedade atrapalha e muito os nossos relacionamentos. Também já gravei um vídeo sobre isso. Então, indo direto ao ponto, para os mais ansiosos que chegaram até aqui, parabéns que vocês conseguiram. O passo a passo para a crise de ansiedade. Primeiro de tudo, a gente já entendeu que todos esses sintomas são a fisiologia da ansiedade. E quando você atinge o pico, você tem a crise de ansiedade. Sabendo disso, o que a gente precisa fazer essencialmente é não dar atenção a esses sintomas. Entende? Quanto mais atenção você der para o seu corpo, mais ansioso você vai ficar. A sua ansiedade tende a aumentar. Inclusive, a minha preocupação em gravar esse vídeo foi muito por conta disso. Muita gente chega na clínica com crise de ansiedade. Então, assim, primeira coisa, para lidar de forma mais emergente com as crises de ansiedade, você precisa tirar o foco do seu corpo. Mas tem ainda um passo anterior a esse, que é o quê? Que é você aceitar que você está tendo uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela tem um tempo de duração, que é de 15 a 20 minutos. Porém, quanto mais atenção você der ao seu corpo, mais ansioso você fica. Por quê? Porque os seus pensamentos são: nossa, eu vou passar mal, vou ter um ataque cardíaco, eu vou desmaiar, vou parar no hospital, vou morrer. Quanto mais você pensa isso, mais ansioso você fica, mais a sua ansiedade aumenta, né? E maior é a sua crise, maior é o tempo de duração da crise de ansiedade. Então, o que é o ideal? É você eliminar esses pensamentos. É você já saber que você está tendo uma crise de ansiedade. Então, aceita que você está tendo e que vai ter um tempo de duração. O segundo passo é você tirar o foco do seu corpo. E qual que é a estratégia para você tirar o foco do seu corpo? É justamente você buscar se distrair. Então, se distrair como? Olhar tudo ao seu redor com o máximo de detalhes possível. Então, por exemplo, mesmo que você frequente um ambiente, né, o ambiente da sua casa, é um ambiente de trabalho, você já sabe tudo que tem nesse ambiente, mesmo assim, você vai olhar para tudo com o máximo de detalhes possível. O ar-condicionado, são as flores do ambiente, um quadro que tenha diferente, você começar a observar ali e tal, nossa, cada detalhe desse quadro. Tem pessoas que relatam que essa técnica não funciona para elas, né? Então, o que eu geralmente oriento para se distrair dos sintomas do corpo é você justamente fazer o quê? Contar de 100 a 0, subtraindo 4. Né? Eu já passei, inclusive, esses detalhes em outro vídeo, mas eu acho importante, eu gosto de reforçar isso para os meus pacientes. Quando você começa a fazer essa continha matemática, para quem tem facilidade vai ser muito mais rápido, mas para quem não tem, vai ficar ali na cabeça. Então, você vai tirar os sintomas do corpo, né, o foco do corpo, e vai começar a pensar, né? Além disso, uma outra estratégia, isso tudo que eu tô passando é para te dar uma autonomia maior para lidar com a crise de ansiedade. Você sozinho, sem depender de ninguém. Mas, se você estiver acompanhado, se você estiver num ambiente com outra pessoa, você começar a conversar. Aí é extremamente interessante também. Porque você conversar de assuntos aleatórios, inclusive é uma dica para ajudar uma outra pessoa que estiver em crise de ansiedade. Você começar a puxar assunto com ela, perguntar com o que ela trabalha, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, tirar o foco, fazer ela tirar o foco do corpo dela. Isso vai ajudar muito ela a minimizar os sintomas da crise de ansiedade. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, mas vamos pensar que tudo isso é ao mesmo tempo, tá, gente? Lembrar que todos esses passos precisam ser feitos ao mesmo tempo. O terceiro passo é você cuidar da sua respiração. Fazer a respiração diafragmática, porque quando a gente fica ansioso ou ansiosa, a tendência é a gente hiperventilar. E aí a gente respira errado, respira pelo peito. Então, se você for
para você testar a respiração diafragmática, seria interessante você fazer o que eu vou fazer agora. Você colocar uma mão aqui e a outra na barriga. O que precisa se mexer? É a barriga e não aqui em cima. Entende? Se você mexer aqui em cima, a sua respiração está errada. Espero que eu tenha me feito entender. E aí, o tempo todo, ao longo da sua crise, do seu processo de crise de ansiedade, você vai fazer essa respiração. Para você começar, eu sugiro que de repente você inspire contando até 4, segure o ar no 4, solta o ar contando até 4, fazendo sempre o tempo todo a respiração diafragmática. Então, do início ao fim, seguindo todos esses passos, você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, inclusive a respiração diafragmática. O outro passo é você, o tempo todo, você ficar com a cabeça erguida, ao invés da cabeça para baixo, por 2 motivos. O primeiro deles é para o ar passar melhor, e o segundo motivo é que quando a gente está triste, a tendência é a gente fazer uma posição fetal e se encolher. E quando a gente se encolhe, no momento em que a gente está tendo uma crise de ansiedade, a tendência é acontecer o quê? É você ter um pico de angústia, você sentir um pouco de angústia, e isso pode se confundir com a ansiedade, e a ansiedade tende a aumentar. Então, por isso que é essencial que você fique com a cabeça ereta. Fazendo cada um desses passos, você vai repetir esses passos, né? Até você minimizar todos os sintomas da crise de ansiedade. Você vai perceber com o tempo que a crise de ansiedade, quem tem uma vez, ela tende a voltar em outros momentos. Mas quanto mais você fizer esse passo a passo, a tendência é que você minimize as chances dessa crise acontecer. Além disso, se você fizer uma terapia na abordagem cognitiva comportamental, você vai aprender também a lidar melhor com a sua ansiedade. E essas crises tendem a diminuir. Dependendo de cada caso, é necessário tomar medicação, dependendo do diagnóstico de cada paciente. E aí, junto com a medicação e a terapia e essa técnica, você consegue minimizar ainda mais as chances dessa crise voltar a acontecer. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente amplie a possibilidade de ajudar muito mais gente com essas informações. Se inscreva no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos. Inclusive, dá uma vasculhada aí, porque com certeza deve ter algum assunto que você esteja muito interessado e ainda não viu no meu canal. E até o próximo vídeo.